Eu recebi o aviso de que se no cemitério houvesse a menor palavra contra os militares, a palavra de ordem era reagir de vez. Aí, quando terminou o enterro, eu disse: meus irmãos, tudo o que nós podíamos fazer aqui na terra, pelo nosso irmão Padre Henrique, fizemos. Vamos rezar mais um Pai Nosso e depois vamos fazer uma experiência que nunca foi feita aqui em nossa terra. Vamos oferecer a homenagem do silêncio. Vamos sair do cemitério sem uma palavra. Silêncio profundo, vamos oferecer este silêncio. Nunca eu ouvi um silêncio tão impressionante. Era um silêncio que gritava. O golpe de 64 não foi apenas um golpe militar, foi um golpe civil-militar. O AI-5 foi um golpe dentro do golpe. Uma opção pela ala da extrema-direita do regime civil-militar de 64 de radicalizar e fechar o regime. O clima era muito ostensivo de repressão, né? Qualquer coisa que você fizesse depois você poderia pagar com prisão, com tortura, com perseguições. O Padre Antônio Henrique ele era um padre da Igreja Católica que coordenava a pastoral de juventude. Só que naquela época era proibido qualquer tipo de ação, qualquer tipo de envolvimento que fizesse com que os jovens participassem de um processo, como os católicos nós chamávamos, um processo libertador. Quando ele assumiu esse cargo de assessor de Dom Helder, a vida lá em casa foi totalmente modificada, porque a toda hora chegava um jovem, outro. Como não se podia matar Dom Helder, como não se podia praticar um atentado terrorista contra a figura do arcebispo, se buscou fazer, na realidade, foi um atentado terrorista. Foi um atentado para calar, amordaçar, ameaçar, silenciar a ação da Igreja Católica em Pernambuco e no Nordeste. Era uma sistemática de crimes que tinha sido estabelecida pela repressão para se desenvolver a cada mês, né? Um mês antes, o estudante Cândido Pinto, que era líder estudantil, presidente da UEP, União dos Estudantes de Pernambuco, né? Tinha sofrido um atentado, o qual o deixou paraplégico até o fim da vida. O Padre Henrique é assassinado. Ele é sequestrado quando saía de uma reunião de um desses grupos de jovens e ele, após a reunião, ele se dirige a uma parada de ônibus, ele é colocado dentro de uma rural e no dia seguinte ele aparece morto dentro do campus da Universidade Federal de Pernambuco. É um acontecimento que nós atribuímos à ligação que o Padre Henrique tinha com o arcebispo, na época de Olinda e Recife, Dom Helder Câmara, que era um dos maiores alvos, tanto das forças repressivas, quanto das forças paramilitares, entre as quais se inclui o chamado Comando de Caça aos Comunistas, que tinha uma atuação muito abrangente aqui no Estado. Quando meu pai estava saindo de casa, Dom Helder chegou. E aí, quando ele chegou, antes mesmo de entrar, minha mãe já foi ficando assim, preocupadíssima. Tanto que ela perguntou em que hospital ele está. Ele disse: minha filha, aconteceu o pior. Ele foi assassinado. Aí eu saí procurando notícia do Padre Henrique. Fui a delegacias, não havia nenhuma notícia. Fui a hospitais, nada. Aí me deu aquele claro. Disse: vamos ao necrotério. Quando cheguei lá, a notícia que havia é que não havia nenhum padre. Havia 2 cadáveres desconhecidos. Digo: este é que eu quero ver. Quando eu cheguei, era o Padre Henrique. Ele tem um riso encantador. Ele vivia rindo, né? Se vestia de uma maneira muito simples. Andava de alpergatas e não havia dizer que aquele era um sacerdote, que ele tinha cara de menino. Se você imaginar a distância que é da Igreja do Espírito para o cemitério da Vargem, você pense quanto tempo você não gastou para chegar com o corpo do padre no cemitério.
Eu estive com ele, eu penso que uns 15 a 10 dias antes dele ser assassinado. E ele me falou que estava muito preocupado porque notava, além de telefonemas misteriosos, ameaças ao Jeriquiti, de que ele estava sendo seguido. Foram levar o corpo para a igreja Matriz dos Pinheiros, que Dom Helder ofereceu para fazer o velório lá. No caminho, meu pai estava seguindo o carro e mandaram parar na frente do cemitério Santa Amaro. Aí mandaram o carro parar, aí meu pai também estava no táxi atrás, parou e aí perguntou o que estava acontecendo. Aí o rapaz disse, não, porque nós somos da polícia, nós vamos enterrar logo o padre para não ter confusão. Aí meu pai disse, não, ele não é nenhum malfeitor e ele tem direito a um velório, sim. Toca o carro para frente. Quando eu entro na igreja, a igreja está literalmente lotada, né? Muita gente chorando, com esse canto, prova de amor maior não há, né? E entro, vejo o caixão do Henrique, é uma das cenas mais dolorosas da minha vida, sabe? Que ele estava destroçado, não é muito... com o rosto ao quebrado, parecia que haviam arrancado o dente dele, ele tinha uma mancha preta no olho, né? O olho direito queria sair da órbita e eu chorei muito na ocasião, sabe? Um menino tão bom como aquele. Ao redor da igreja você via o carro da polícia, né? Muitos policiais ostensivamente intimidando quem chegava. Mas o diabo é que ninguém se intimidou, né? Dom Helder concelebrou a missa com vários sacerdotes e depois nós saímos com o caixão, num carro. Aí foi complicado. O enterro segue pela Avenida Caxangá, estava em construção, era uma via única, do lado direito, estava em construção, e a cavalaria vinha por trás, e a todo momento vinha do fim da Caxangá em direção ao enterro, nova marcha acelerada de soldados para atemorizar as pessoas. Mas ninguém tinha tanto medo assim, o enterro prosseguiu, não é? Todo mundo sentou no chão e para continuar cantavam o hino nacional, porque aí os policiais tinham que ficar perfilados e aí todo mundo podia se locomover sem perseguição. E chegamos ao cemitério da Várzea, estava inundado de polícia, né? De carros policiais, de todo tipo de... Qualquer ato que se fizesse seria preso na mesma hora. Avaliando o laudo descrito pelos colegas, na época em 69, eles identificaram esses instrumentos que atingiram principalmente o polo cefálico, né? Encontraram 3 lesões produzidas por instrumento pérfido contundente, ou seja, dentre as quais 12 foram o que é chamado de penetrante e um transfixou o crânio. Outra coisa que nós vimos também foi a presença de marcas de corda no pescoço, que foi encontrada inclusive junto do corpo, né? Do Instituto de Medicina Legal não veio com essas cordas, mas veio com essas marcas, que é um tipo que nós chamamos de asfixia, mas que pode ter sido usado como um instrumento de tortura, né? A disjunção, ela geralmente acontece nos enforcados. E essa lesão, essa disjunção pode ter sido até pós-morte, quando arrastaram o corpo pelo mato, alguma coisa desse tipo. Mas o que diretamente causou o óbito foram as lesões produzidas por esse instrumento pérfido contundente que nós chamamos de arma de fogo. A dificuldade era muito grande para o juiz, tanto o juiz do processo como o juiz que presidiu o inquérito, de fazer qualquer prova, porque, na verdade, desde o início se sentiu que se tratava de um crime político. Não foi simplesmente a pessoa vir atirar e resolver o problema, não. Ele levou um murro no rosto, levou um tipo de facada, houve outro tipo de meios de agressão à vítima antes de realmente ser deflagrado os tiros que tiraram a vida dele. Na época, o Ministério Público do Estado de Pernambuco desenvolveu uma linha, né, de investigação e estava para oferecer a pronúncia contra 4 réus, 2
duas pessoas ligadas, agentes de polícia, da Polícia Civil, e o principal acusado na época, que era Rogério Matos. Eles procuravam inverter, ou melhor, atribuir o crime aos traficantes de maconha, a usuários de drogas, fazendo com que desviasse toda a prova a ser produzida nesse sentido. E as reais testemunhas, verdadeiras testemunhas, eram intimidadas e tentavam, inclusive, contra a vida dessas testemunhas. Para a comissão judiciária, os que ficaram disponíveis para o juiz que presidia a comissão eram justamente aqueles agentes de polícia que tinham praticado o crime. X9, Rivel Rocha, Benedito Pistoleiro, enfim, aquele grupo que vinha atuando com o Dr. Gibson na repressão ao crime, que se confundia com o comando de caça aos comunistas. Lembrar que o procurador, em 88, era procurador Bartolomeu Gibson, ele era o diretor do Departamento de Investigação da Secretaria de Segurança Pública durante o período em que o Padre Henrique foi assassinado. Então, há fortes indícios de que aqueles elementos que anteriormente integravam o antigo CCC, o Comando de Caça aos Comunistas, que era uma instituição, uma entidade, na verdade, paraestatal, era um grupo, né, de universitários, de playboys, que eram de extrema direita e resolveram, por conta própria, fazer alguns atos de violação aos direitos humanos e atos criminosos, como, por exemplo, a morte do padre Antônio Henrique. O único efetivamente denunciado foi Rogério Matos, e que ele foi absolvido na época por falta de provas. E X9 e os demais não foram denunciados, mas não foi recebida a denúncia porque o tribunal sustou qualquer andamento do processo. Nós não achamos que o Rogério Matos seja vítima de absolutamente nada, né? Há fortes indícios de que ele realmente integrava o chamado CCC, o tão temido CCC. Ele se diz que vítima no sentido de que ele foi efetivamente o único denunciado, né? Até porque os outros tinham ligações com a polícia, eram policiais, e ele não era, ele era estudante. Então, Rogério era informante do Exército, era informante da Delegacia Auxiliar, apreendemos em poder dele uma carteirinha de informante da Polícia Civil, assinada pelo Dr. Álvaro da Costa Lima. A minha mãe, ela começou a fazer as coisas procurando justiça e não encontrava. E o pessoal dizia, a senhora é uma mulher ignorante e a senhora não sabe nada, a senhora quer justiça de uma maneira que não pode. Aí minha mãe ficou cansada de ouvir tanto aquilo. Como ela era uma pessoa realmente inteligente, ela resolveu, com 55 anos, fazer vestibular de Direito. Fez e passou aqui na Federal. Porque agora ela conhecia um pouquinho a lei e não podiam dizer tanta besteira com ela. Mas já não adiantou. Ficavam, sabe, enrolando, cobrindo os fatos. E até ela morrer, ela tentou até o último instante e não conseguiu. Porque dinheiro, prestígio, funciona. E mesmo que prendam essas capacidades, eles vão fugir, vão fazer qualquer coisa, vão para o exterior, não vai acontecer nada não. É muito difícil, muito mesmo. Naquele momento, o Ministério Público ele não era uma instituição que tivesse o papel que hoje tem. A visão do Procurador-Geral no momento, Thelga Gomes de Araújo, era de que, por essas circunstâncias políticas que nós vivíamos e pelo fato do crime do Padre Henrique estar prestes a prescrever, era necessário que o Ministério Público desse uma resposta. É apresentada a denúncia, ela é acatada. Conforme consta da denúncia oferecida pelo procurador Dr. Thelga de Araújo, isso já é em 1988, né? Ficou bem evidenciado que todos que participaram do crime eram ligados ao Dr. Bartolomeu Gibson. Agente de polícia Rivel Gomes da Rocha, o ex-agente de polícia, hoje advogado, Henrique Pereira Neto, o X9,
e um procurador de justiça, que é o doutor Bartolomeu Gibson. E como a anistia já havia sido concedida àqueles que participaram de uma forma ou de outra daquela época da ditadura militar, então estariam já encerrados e não havia como se processar os verdadeiros criminosos. Logo que eu tomei conhecimento de que o governador Eduardo Campos estava criando aqui no estado de Pernambuco a Comissão da Verdade, solicitamos que houvesse uma prioridade ao caso do Padre Henrique, porque foi uma pessoa que marcou muito a história da igreja de Olinda e Recife, no tempo da repressão. Nós estamos trabalhando em duas linhas. Primeiro, analisando todos os arquivos que existem do DOPS, da antiga Delegacia de Ordem Social e Política, da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Pernambuco. Estamos trabalhando com uma vasta documentação que foi disponibilizada pelo Ministério Público do Estado de Pernambuco, que na época instaurou um inquérito visando punir os responsáveis pelo assassinato do Padre Henrique. Só esse acervo documental do Ministério Público são 13 volumes. Nós não temos a prerrogativa judicante. Nós não vamos realmente abrir processo criminal contra quem quer que seja, até porque esses crimes, à luz do que entende o Supremo Tribunal Federal, já está prescrito. Se a comissão não tem a capacidade de punir, né, pelas características que ela possui, e porque talvez não seja exatamente o papel dela, mas ela tem que criar condições para que as famílias busquem as reparações. A nossa finalidade, a nossa obrigação perante a sociedade é fazer o resgate histórico.